Olá, gente. Meu nome é Ronaldo Monteiro, professor de Química. Vamos gravar mais uma aula com o tema termoquímica, certo? Gente, temperatura e calor são conceitos fundamentais da termologia, que é a parte da física que estuda os fenômenos associados ao calor, como é a temperatura, a dilatação, propagação de calor, comportamento dos gases, entre outros, certo? Então, na química também temos, né, uma parte, né, um conteúdo chamado termoquímica, que vai estudar essa troca de calor dentro das reações químicas, certo? Mas vale salientar que a maioria das reações químicas ocorre em frascos o quê? Abertos, a pressão constante. Que nesse caso, o calor trocado com o ambiente é igual à variação de entropia do sistema. Então vamos compreender mais ou menos essa questão da variação da entropia do sistema. Mas antes de compreender a variação da entropia dos sistemas, vamos pegar aqui uma reação hipotética, né, onde eu tenho meus reagentes e produtos, certo? Então, o que acontece? Para eu poder formar meus produtos, né, dentro da reação, eu vou ter que quebrar o quê? Ligações existentes, né? E para quebrar essas ligações existentes, eu preciso de quê? De energia, certo? Onde vai ocorrer a quebra das ligações, ocorrerá um rearranjo dos átomos para fazer o quê? Para formar novos produtos. Quando formar aqui os produtos, certo? Quando formar aqui os produtos, o que acontece com essa energia que for necessária? Ela vai ser liberada. Então veja que no meio reagente vou precisar de energia para quebrar essas ligações, certo? Para formar novas ligações. Ao término da reação, o que acontece com a energia que for necessária? Ela vai ser desenvolvida, ela vai ser devolvida ao meio, certo? Ok? Vamos seguir. Quando eu falo de energia, né, vamos usar um pouco aqui da física. Vamos entrar rapidinho na física para poder compreender mais ou menos que tipo de energia, o que é essa energia que vamos trabalhar aqui na química, ou melhor, na termoquímica. Então é o seguinte, é, calor, que nós vamos trabalhar aqui na termoquímica, certo? É a energia que é transferida entre dois corpos de temperaturas diferentes, como é o caso desses dois blocos aqui, ó. O que acontece? Eu tenho um bloco com a temperatura de 80 graus Celsius e outro bloco com a temperatura de 30 graus Celsius. Acontece que a temperatura flui do corpo mais quente para o mais frio. Então, segundo o conhecimento de física, né, calor é a energia que é transferida entre dois corpos de temperaturas o quê? Temperaturas diferentes. Ainda usando o conhecimento de física, necessário o quê? Uma unidade para medir essa energia, certo? E qual unidade seria? Seria justamente a conveniente, né? É a caloria, que é simbolizada por cal. Então, uma caloria equivale à quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura em uma grama de água, né? Então, veja que esse conceito aqui, ó, não precisa decorar. Veja que 1 cal é igual a 4,18 joule, né? E 1 quilojoule é igual a 10 a terceira, né? Joule. Então veja que não precisa decorar, apenas informações, né? Estão na sua prova, né? Agora é só você fazer o link, né? Só para você saber aí. Mas são unidades que estarão presentes na sua prova, certo? Então, pegando esse entendimento da física e da questão da unidade, vamos voltar aqui para a química, certo? Então, o que acontece? Eu tenho aqui ó, uma substância 1, substância 2, substância 3, certo? Cada substância dessa tem uma energia armazenada, certo? Então, essa energia armazenada eu posso chamar de conteúdo de energia ou entalpia, certo? Então, o que acontece? Que toda reação química é acompanhada por uma variação de energia, certo? Então, se toda reação química é acompanhada por uma variação de energia, vamos calcular essa variação, né, que é justamente a diferença da entropia do produto, né, menos a entropia de quem? Do reagente. Acontece, nessa variação, nesse cálculo, né, o valor, se for negativo, ou seja, abaixo de zero, eu tenho um processo que exotérmico. Se nesse cálculo da variação de entropia for maior do que zero, eu tenho um processo o quê? Um processo endotérmico. Então veja, pessoal, guarde esse conceito com vocês, né, que toda reação química
é acompanhada por uma variação de energia, certo? Onde essa variação de energia pode vir apresentar um valor negativo, tem um processo exotérmico, ou pode apresentar um valor positivo, é um processo endotérmico. Então guarde essas informações aí, beleza? Certo. Vamos seguir. Então, a termoquímica é o estudo da quantidade de calor liberada ou absorvida durante reações químicas. Então, essas reações ela pode ser exotérmica, né? Quando ocorrerá uma liberação de calor, né? Eu tenho aqui um exemplo de uma reação que está ocorrendo liberação de calor, certo? Está aqui, que é a queima do carvão, que é um processo exotérmico, né? Eu posso ter uma reação endotérmica, né? Que aqui absorve calor, né? Eu tenho um exemplo aqui de uma reação que é a decomposição do carbonato de cálcio, né? Veja que aqui eu estou precisando de calor para decompor essa substância aqui, certo? Então eu posso ter uma reação exotérmica ou uma reação endotérmica, onde os valores da variação da entropia, né, na reação, ela pode ser um valor negativo ou um valor positivo. Se for negativo, associa-se o quê? Um processo exotérmico. Se for uma variação de entropia positiva, é um processo endotérmico. Vamos seguir. Gente, eu separei aqui ó, um conteúdo que é visto logo no começo da química lá, que é justamente a mudança de estado físico. Então, a mudança de estado físico, vamos fazer primeiro uma revisão, para depois eu juntar, unir esse conhecimento bem lá no começo da química com o conhecimento de troca de calor, onde eu tenho um processo tanto exotérmico quanto um processo endotérmico. Então vamos lá. Então, se eu tenho uma substância no estado sólido e passo para o líquido, eu tenho que fenômeno? Eu tenho uma fusão, né? Se eu tenho uma substância no estado líquido e quero passar para o gasoso, eu tenho o quê? Uma vaporização. Se eu tenho uma substância em estado líquido e quero passar para o sólido, eu tenho uma solidificação, certo? E se eu tenho um gasoso quero passar para o líquido, eu tenho uma condensação. Beleza, isso aí já foi visto logo no começo lá da química, certo? Agora eu vou unir, ao passar, se eu pegar aqui o laser, né, ligar aqui, se eu passar para o sólido, do sólido passar para o líquido, e do líquido passar para o gasoso, né, ou seja, nessa direção aqui, ó, o que acontece? Eu tenho um processo de um processo endotérmico. Logo, é o que? Ele absorve calor, certo? Então, veja que eu tenho absorção de calor, é um processo endotérmico. Beleza. Se for o inverso, né? Onde eu quero passar para o gasoso, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Eu tenho uma liberação de calor. Logo, eu tenho um processo exotérmico. Certo? Beleza? Então, gente, veja só. Então, uma coisa bem curiosa aqui que eu vou trazer para vocês é essa imagem, né? Então, se você observar aqui essa imagem, temos esse céu aqui, ó, nublado, né? O pessoal até tá aqui chama de mormaço, né? Tá nublado, mas tá aquele mormaço, né? Veja que tá aqui bem cinza aqui o céu, né? Então, veja que o vapor, né, de água aqui presente nas nuvens, né, que se encontra saturada, né? O vapor se encontra saturada. Veja que para chover tem que ocorrer o quê? Uma condensação. E para ocorrer a condensação, o que acontece aqui pegando o conhecimento de termoquímica? Tem que ocorrer o quê? Uma liberação de calor. Então, por isso que quando você estiver aí vendo aí aquele céu cinza, aí, aquela nuvem lá super saturada, e tiver aí aquele mormaço, é justamente o que acontece. A liberação de calor, você está sentindo aquela liberação. Então você não entende, né? Como é que vai chover, mas mesmo assim está quente, aquela coisa bem. Aquele mormaço, como a gente fala aqui em Recife, né? O vídeo. Espero vocês. Então até mais. Olá pessoal, vamos começar aí a segunda parte de termoquímica. Então, paramos justamente aqui nesse slide. Vamos agora começar a segunda parte do vídeo, né? Então, vamos seguir. Então, gente, veja só. O conhecimento de termoquímica está sempre presente nas provas do Enem. Todo ano cai uma questão de termoquímica. Então não tem para onde correr, não. Não tem para onde, certo?
Para essa questão, que caiu no Enem 2018, ele fala o seguinte, né? O carro flex, né, é uma realidade do Brasil. Estes veículos estão equipados com motor que tem a capacidade de funcionar com mais de um tipo de combustível. No entanto, as pessoas que têm esse tipo de veículo, na hora do abastecimento, têm sempre dúvida: álcool ou gasolina? Para avaliar o consumo desses combustíveis, realizou-se um percurso com o veículo flex, consumindo 40 litros de gasolina, e no percurso de volta utilizou-se etanol. Foi considerado o mesmo consumo de energia, tanto no percurso da ida como na volta. O quadro resume alguns dados aproximados sobre esse combustível, né? Tá aí o quadro. Aí ele pergunta o seguinte: o valor de etanol, combustível em litro, consumido num percurso de volta é mais próximo de. Gente, o Enem adora esse formato aqui, ó. Essa questão aqui. Ele adora esse formato. Essa tabela aqui, ele adora. Certo? Então é o seguinte. Particularmente, essa questão não é uma questão difícil. A parte mais difícil dessa questão será o cálculo. Será a matemática. O cálculo e não pela química. Então vamos lá. Então, primeiro etapa, né? Ele deu aí, ó. Vamos ver o que ele deu. Ele deu a densidade, né? Do etanol, deu a densidade da gasolina, deu a caloria, né? Que foi gasto aqui, certo? Então veja aqui o seguinte. Vamos interpretar cada um dos dados aqui, certo? Então vamos começar primeiro avaliando a gasolina, certo? Vamos lá. Veja. Esse 0,7 gramas, que corresponde a isso aqui, ó, é justamente a densidade da gasolina que ele deu. Tá aqui, ó, certo? Gente, aqui, ó, é opcional, certo? Como assim é opcional, Ronaldo? Aqui, ó, 0,7 gramas corresponde a 1 ml. Então, 1 ml eu transformei ele para litro, certo? Ou então eu poderia deixar aqui, ó, 1 ml e botar aqui, ó, transformar 40 litros em ml, certo? Mas eu preferi colocar dessa forma. Mas quando você estiver tentando resolver a questão, você pode trabalhar do seu jeito. Isso não interfere, ok? Então eu fiz essa razão. Por que eu fiz essa razão? Porque eu peguei aqui, ó, 40 litros, né, que deu aqui na questão, que foi usado no percurso da ida, certo? E vou ver quantos litros, ou melhor, quantas gramas tem 40 litros desse combustível. Então, tenho aí, ó, 28 gramas dentro de 40 litros. Então, sabendo disso, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular quantas quilocalorias tem 28 mil gramas. Usando o que, gente? Usando o mesmo dado da tabela aqui, ó. Veja que eu tenho aqui, ó. Mais na frente, vamos entender aqui os valores desses sinais aqui, ó. Mas antemão, como é um processo exotérmico, logo é um sinal negativo, lembra? Se o processo é exotérmico, o valor tem que ser menor do que zero, certo? Mas, voltando para cá, eu tenho que 10 calorias, tá aqui, eu vou pegar essa informação aqui, ó, 10, a gasolina, corresponde a 1 grama, tá aqui, ó, informação aqui, ó, certo? E vou ver quantas quilocalorias tem 28 mil gramas dentro disso aqui, ó, do 40 litros, que eu já calculei, certo? Então, dentro de 40 litros de gasolina, eu tenho 280 mil quilocalorias. Beleza? Sem estresse até aí? Ok. Gente, ele fala, veja que na ida, eu gastei 40 litros. E na volta? Na volta ele faz um teste, ele bota o quê? Ele bota álcool, certo? Então, na volta, já que ele bota álcool, eu tenho o seguinte, ó, uma informação aqui, ó. O etanol, gente, ele libera aqui, ó, 1 grama, ou seja, ele libera 6 quilocalorias, desculpa, em 1 grama, certo? Logo, gente, ele não falou aqui, ó. Cadê? Tô meio perdido aqui, ó. Ó, aqui, ó, pronto. Aqui, ó. Foi considerado o mesmo consumo de energia tanto no percurso da ida como na volta. Então, gente, se eu gastei isso aqui de energia na ida, eu tenho que gastar a mesma quantidade na volta. Tá aqui, ó, na questão tá dizendo aqui, ó. Certo? Então, logo,
certo? Logo, vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar aqui, ó, 6, né? 6 quilocalorias correspondem a quê? A 1 grama. 280 quilocalorias, que foi daqui, ó, que a energia gasta na ida, né? Então, vou gastar a mesma na volta. Corresponde a quantas gramas? Então, fazendo esse cálculo aqui, ó, que vai dar justamente esse valor, essa é a dízima. A grande dificuldade da questão vai ser isso aqui, ó. Não duvidando da capacidade de vocês de divisão, não estou falando disso. Eu estou falando que na hora lá da prova do Enem, como as questões, vocês têm aí um tempo rápido de responder as questões aí, em média aí 2, 3 minutos por questões. Então, algum aluno ele pode ter dificuldade lá na hora do nervosismo errar aqui, ó. Mas quimicamente, dificilmente ele vai errar. Mas matematicamente pode ocorrer um erro aqui na divisão, certo? Então, fazendo aqui o produto dos meios pelos extremos, o que acontece? Eu vou ter esse valor aqui, ó, certo? Sabendo desse valor aqui em gramas, eu aplico o que, gente? Eu aplico a densidade, certo? Por que densidade? Aqui, ó, densidade do álcool, que ele deu. Então, se 0,8 gramas corresponde a 1 litro, a 1 ml, desculpa, veja que eu botei aqui opcional aqui, ó, certo? Tá aqui, ó. Eu poderia fazer a mesma coisa aqui, ó. Mas aí você escolhe a melhor maneira de fazer. Então, ó, voltando para cá, 0,8 gramas corresponde a 1 ml. E esse valor aqui, ó, corresponde a quanto? A Z. Para produto dos meios pelos extremos, eu tenho 58 litros de gasolina que eu vou gastar na minha volta. Então, na ida eu gastei 40 litros de gasolina e na minha volta eu vou gastar 58 litros de álcool. É uma questão, não vou falar de simples, né? Mas é uma questão que só merece atenção nas unidades, certo? E outra coisa que eu chamo a atenção é justamente na matemática, que podem induzir a você errar na hora do nervosismo, certo? Então, é uma questão, o Enem adora essa logística aqui dessa questão, certo? Eu vou trazer mais questões para vocês, certo? Mas só que no próximo vídeo, porque o tempo aqui já esgotou. Então, encontro vocês aí na próxima aula. Até mais. Olá, gente. Vamos aí começar a terceira parte, né, do assunto de termoquímica. Paramos justamente na questão, né? Ou seja, resolvemos já a questão, certo? Então, vamos prosseguir. Então, é o seguinte, gente. Vamos agora observar as equações termoquímicas, certo? Que são equações químicas, as quais acrescentamos a entropia da reação, certo? E nas quais mencionamos todos os fatores que possam influir no valor dessa entropia. Portanto, é necessário observar alguns parâmetros. Então, ou seja, veja que quando a gente trabalha em química, quando você aprende química, você começa, né, aí no questão da estequiometria, vem algumas reações químicas. E dentro da estequiometria, a gente não dá muita atenção com relação ao calor envolvido nessa reação, certo? Então, a gente chega em estequiometria, olha aí soluções, vê propriedades coligativas, passa. Então, quando chega em termoquímica, é que nós observamos, né, a reação química junto com essa troca de calor, que pode tanto dentro da reação química ocorrer uma liberação de energia como uma absorção de energia, certo? Então, para uma reação termoquímica ou para reações termoquímicas, devemos observar a equação química ajustada, indicação dos estados físicos alantrópicos, né, quando for o caso dos componentes, indicação da entropia molar, né, isto é, o mol do produto formado, o reagente consumido, indicação das condições de pressão e temperatura em que for medida a variação de entropia, certo? Então, gente, eu chamo aqui a atenção de vocês, é justamente isso aqui, ó, formas alantrópicas, certo? O que são formas alantrópicas? Vamos dar aqui, ó, uma pequena passada sobre essas formas alantrópicas. O carbono grafite e o carbono diamante, certo? Veja que tanto o grafite como o diamante são substâncias o quê? Diferentes, mas temos o quê? O mesmo elemento químico, que é o carbono, certo? Então, são substâncias diferentes a partir de um mesmo elemento químico. Nesse caso, é o carbono. O mesmo é com o enxofre.
onde eu tenho um enxofre rômico e tenho um enxofre monoclínico, certo? Então, posso ter tanto um enxofre rômico como um enxofre monoclínico, certo? Pegando mais exemplos de estados anatrópicos, eu tenho um fósforo. Tenho tanto um fósforo branco como um fósforo vermelho. Ainda, oxigênio. Eu tenho tanto, posso ter o oxigênio aí, né? Ou eu posso ter o ozônio, certo? Então, gente, isso aqui são algumas formas anatrópicas, né? Só para vocês aí não ficar me cobrando que venha a ser, que são estados anatrópicos, né? Então, eu trouxe aqui só alguns exemplos para vocês. Então, vamos voltar aqui para as equações de termoquímica, certo? Então, vamos analisar alguns tipos de entalpia ou calor de reação. Então, vamos observar a entropia ou calor de formação, né? Que corresponde à energia envolvida na formação de um mol de substância a partir de substâncias simples, no estado anatrópico mais comum. Gente, guarda aqui, ó. Eu queria que vocês guardem aqui essa informação aqui, ó. A formação de um mol. Vamos olhar aqui para a equação. Veja que eu tenho duas substâncias simples, certo? Formando o quê? Uma substância composta, certo? Duas simples formando uma composta. Tanto é que é o calor de formação, beleza? Certo? Então veja que formou aqui, ó, dentro da minha equação química, né? Formou um mol de água. Aqui, ó, formou um mol de CO2. Então a entropia ao calor de formação é para um mol formado, viu? Guarda essa informação aí. Certo? A entropia de formação de substância simples é nula. Vamos ver isso dentro das equações. Seguindo. Entropia de dissolução, né, que corresponde ao calor liberado, absorvido na dissolução, às vezes seguido de dissociação. Então, como assim, Ronaldo? Veja que eu tenho aqui, ó, o ácido sulfúrico, né, que ele, quando dissolvido em água, né, ele vai liberar aqui essa quantidade de calor. É uma reação exotérmica. Veja que o sinal aqui, ó, negativo, ΔK é menor que zero, e logo eu tenho um processo exotérmico. Então, acontece o quê? Uma liberação de energia, certo? Outro exemplo aqui, ó. Eu tenho um nitrato de amônio, né? Quando ele é adicionado em água, dissolvido em água, ele absorve calor, porque o processo aqui, ó. Então, a entropia de dissolução pode ocorrer tanto a liberação de energia como a absorção de energia, beleza? Lembrando também, ó, que é para um mol de substância. Guarda também essa informação aí, ó, um mol de substância. Entropia de decomposição, né, que pode ser considerada como a entropia inversa à de formação de uma das substâncias. Então veja aqui, ó, a água, estado líquido aqui, ó, veja que essa água vai se decompor, veja que vai fazer o quê? Vai absorver energia, o processo endotérmico. O CO2, né, tem o CO2, pode aqui, ó, decompor em grafite e oxigênio. Também é um processo endotérmico, certo? Então, gente, eu chamo aqui a atenção de vocês é que dentro da reação termoquímica, se eu inverter aqui, ó, se eu inverter a reação aqui, ó, a ordem da reação, tá aqui, a ordem direta, se eu inverter, o que acontece com esse sinal aqui, ó? Ele inverte também, viu? Então, guarda essa informação aí, ó. Toda vez que eu tiver uma reação termoquímica, né? E se eu inverter essa reação, a ordem dessa reação, o sinal aqui ó, muda. Por quê, Ronaldo? Porque veja que nessa ordem aqui, eu tenho o quê? Uma decomposição, onde ocorrerá o quê? Uma absorção de energia. Vai absorver energia. Então, se eu mudar aqui a ordem, ó, eu tenho o quê? Eu tenho uma combustão. Combustão é o quê? Uma liberação de energia. Então, guarda essa informação aqui, ó. Toda vez que inverter a equação, né, o valor da variação de entropia é o quê? Ele muda. Então, vamos conseguir. Gente, entropia de combustão. Vê. Só parar um pouquinho aqui da minha fala. Tô falando muito aqui. Primeiro, vocês estão aí me assistindo. Muito que a gente viu agora, com relação a essas entropias aí faladas, vai ficar melhor compreendidas quando a gente estiver fazendo questões, né? Então, calma, calma aí, segura um pouquinho, que a gente vai unir a teoria com a prática. Mas eu quero que vocês façam o seguinte aí, ó. Para esse vídeo, faça um print, né?
dessa imagem que está aparecendo aí para vocês, né? E da outra, dessa imagem e da outra imagem que vai aparecer, certo? Por quê? O Enem subentende-se que você saiba o que é uma entalpia de combustão. Então, você que vai fazer a prova do Enem, pegar a prova do Enem, vai ter uma questão de combustão lá. E essa questão de combustão lá, ou melhor, se tiver essa questão de combustão, desculpa, o que acontece com o Enem e deduz, né? A prova do Enem deduz. Que você, né, que está aí assistindo esse vídeo, saiba o que é uma entalpia de combustão. Então, vê, vamos lá, aqui, ó, vamos observar aqui, vamos devagarinho. Corresponde à energia liberada na reação de um mol de substância. Veja que também é um mol de substância, certo? Então, eu posso tanto ter uma combustão completa, né, com a produção de CO2 e água, ou uma combustão incompleta, né? Mas combustão completa, né, você tem a obrigação de saber. Vamos lá, vamos observar isso aqui na prática, aqui na reação. Aqui, ó. Tire também um print disso aqui, ó, para você entender. Uma reação completa, tenho duas reações completas aqui, certo? Sempre vai ocorrer o quê? Produção de CO2 mais água. Sempre. Pode botar aí, ó. O advérbio sempre. Sempre. Certo? Coloca aí o seu advérbio. Certo? Porque o Enem, ele deduz que você saiba isso aí. Não interessa. Certo? Outra coisa também. Toda reação de combustão, toda, ocorre liberação de energia. Veja o valor aqui negativo. Toda. Certo? Então aqui, ó, eu tenho uma combustão completa. Veja que eu tenho uma chama azul, né? Veja que uma chama aqui, você botar o dedinho aqui, vai queimar, que é uma beleza. Não façam isso, né? Mas se você tiver uma combustão incompleta, se você colocar o dedo aqui, não faça também isso. Essa chama não é tão agressiva como a azul. Se for para diferenciar aqui, ó, uma chama azul da amarela, com aspecto da combustão completa e incompleta. Certo? Beleza? Então, gente, vou parar por aqui. Então, repito, tire o print dessa tela aí que está aparecendo para vocês sobre combustão, porque a partir do próximo vídeo já saibam o que é uma reação de combustão, certo? Então, vou para o próximo vídeo, tira um print aí dessa reação e aí a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais. Então vamos aí estudar aí o bicho-papão da termoquímica, né? Por muitos alunos aí, visto por muitos alunos como bicho-papão, mas não é, certo? Não é. Então vamos conhecer um pouco da lei de Hess, né? Que é a variação na entropia de uma reação é igual à soma das variações de entropia das etapas em que essa reação pode ser desmembrada, mesmo que esse desmembramento seja apenas teórico. Veja que quando você lê isso, você não entende nada. É de fato, né? Então, minha missão aqui é traduzir essa parte meio que complexa aí para vocês. Eu vou traduzir isso na prática, né? Que é melhor. Porque eu vou ler aqui com vocês umas 10 vezes, vai ficar aqui para alguns, não vai conseguir entender, né? Mas isso é normal, né? Não acho que vocês é incapaz não, mas isso é normal, certo? Mas eu vou aplicar isso aqui, certo? Resumindo, a lei de Hess é a soma, não vou traduzir o que está aí escrito. A lei de Hess é a soma das variações de entalpia dentro das reações, né? Ou seja, a questão ele vai trazer uma reação para você montar, certo? A partir de reações já com entalpias já estabelecidas. Então, a partir das entalpias estabelecidas, você soma e descobre outra reação química e, consequentemente, você vai encontrar a variação de entropia. Ronaldo continua não entendendo. Então, vamos seguir. Certo? Também conhecida como a lei das somas de calor e da reação. Grave também isso aí, ó, lei da soma. Então, vamos lá. Vamos entender um pouco melhor aqui da lei de Hess. Bem, como é que vai vir uma questão da lei de Hess para você? Vamos lá. Primeiro, ele vai pedir para você montar, ou melhor, ele vai pedir para você calcular a variação de entropia de uma reação. Tá aí. Essa reação do carbono grafite mais oxigênio produzindo o quê? CO2. Ele quer para você. Qual é o valor da variação de entropia? Para você achar essa variação, ele dá para vocês mais duas
reações, certo? Duas reações, para você encontrar essa primeira, aqui, ó. Peraí, não é o que, Ronaldo? Vê. Ele vai dar essa reação aqui para você, ele vai perguntar a você a variação de entropia, certo? Só que para isso ele vai dar aqui, ó, reações com a entropia o quê? Estabelecida já, gente. Então, para você encontrar a variação de entropia dessa reação, você vai ter que olhar aqui essas duas reações aqui, ó. Ao olhar a reação aqui, ó, você vai ter que observar a ordem dessa reação, certo? Então, como assim a ordem dessa reação? Vamos lá. Vai ter momentos que a reação você vai ter que inverter a ordem. Ronaldo, como é que eu sei? Que momento é esse que eu vou inverter a ordem? Calma, vai ver. Que momento é esse? Beleza? Então vamos lá, descobrir essa variação dessa equação dada aí. Então vou somar as duas equações resultantes, né? Que foi dada, né? Então vamos lá. Antes de somar, né? Eu vou ter que fazer o que, gente? Eu vou ter que cortar, né? O que for, por exemplo, vamos botar aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho minha reagente, certo? Antes da seta, o que está depois da seta é o que? Meu produto, certo? Beleza. Aqui eu tenho meu reagente e meu produto. Então, o que, que eu tenho aqui, ó? O CO, certo? O CO aqui no meu produto, certo? É o mesmo CO desse aqui, ó, que está no meu reagente. Então, eu só posso cortar aqui ó, uma reação, ou melhor, substâncias de uma reação com a outra substância de outra reação, quando tiverem o quê? Em lugares opostos. Como assim, Ronaldo? Veja que o CO, ele está onde? Ele está no meu produto, na primeira reação. O CO aqui dá onde? No meu reagente. Então, eu vou fazer o quê? Vou cortar esse CO com CO, certo? Beleza? Vamos lá. Como é a soma, o que acontece aqui, ó? Se eu pegar aqui, ó, meio mol, tá aqui, ó, vou somar aqui, ó, meio mol com meio mol de oxigênio dá o quê? Dá um inteiro, certo? Isso aqui, ó, gente, eu repeti, beleza? Isso aqui eu encontrei. Gente, veja que eu fiz o seguinte, ó. Eu cortei, certo? O que tinha no lado do reagente de um, do produto do outro, do reagente do outro, certo? Que são semelhantes, para eu poder chegar a essa minha equação, que é essa equação justamente a equação dada, que foi pedida. A variação de quem? Da minha entropia, certo? Então tá aqui, ó. Então essa minha reação é a mesma disso aqui, ó. Agora, para calcular minha variação, eu faço o quê, ó? Eu faço a soma justamente do quê? Dessas minhas duas entropias aqui, a entropia 2 e a entropia 3, que vai dar esse valor aqui, ó. A entropia final, certo? Então, gente, vamos ver aqui se tem questões aqui ou se... Pronto, tem uma questão aqui para a gente aplicar, certo? Então, vamos lá. Gente, para fazer essa questão aí, ó, eu tenho o seguinte, ó. Vamos lá, aqui observar. O benzeno, né, um importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação de petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas conforme a equação química. Então veja que está aí, ó, a equação química aí, ó. A equação química aí, ó. Ele deu a equação química, beleza? Então ele fala: a energia envolvida nesse processo, que processo é isso aqui, ó, isso aqui, ele está perguntando aí, ó, o ΔH desse processo aqui, certo? Desse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entropia das reações de combustão das substâncias participantes das mesmas condições experimentais. Então, ou seja, eu vou calcular a minha variação de entropia a partir dessas duas aqui, ó, gente, tá aqui, ó, certo? A gente pergunta: a variação de entropia no processo de trimerização em quilocalorias para a formação de um mol de benzeno, né? É mais próxima de, vamos lá, um mol de benzeno, vamos lá. Beleza, vamos lá. Gente, ó, eu peguei, ó, repeti aqui, ó, a primeira equação aqui, ó. Tá aqui, a primeira equação, eu repeti, certo? Nada de mais aqui, repeti, ok? Veja o seguinte, ó, um bizu para vocês. Essa foi a equação dada para você calcular a variação de entropia.
Beleza. A partir dessas duas, certo? Então, a partir dessas duas, vocês vão criar o quê? Ou melhor, vocês vão chegar a essa equação aqui, ó, química, certo? Para poder calcular a variação de entropia. Ronaldo, como é que eu vou chegar a essa minha equação aqui, ó? A partir dessas duas, certo? Então, vamos observar aqui o seguinte, gente. Vê, o que está aqui no meu reagente é o quê? É o H2, é o C2, desculpa. Está aqui no meu reagente, é o C2H2, certo? Beleza. Qual dessas equações aqui tem o H2, não, C2H2, desculpa, estou errando aqui. Tá pequeno para mim. É a primeira aqui, certo? Então, botei aqui, ó. Então, gente, essa primeira reação aqui, ó, ela não vai inverter. Lembra que eu falei que a equação termoquímica, ela pode inverter? Certo, beleza. Então, vamos lá, guarda essa informação aí. Então, ela não inverte. Não, por que ela não inverte? Porque veja que o C2H2, ele aparece no meu onde? No meu reagente. Por que, Ronaldo? Porque meu objetivo é formar essa reação aqui, ó, a partir dessas duas, certo? Então vamos lá, continuar. Só que, gente, aqui, ó, é 3, certo? O que aparece aqui no meu reagente aqui, ó, é 3, né? Ou seja, esse 3 multiplicando C2H2. Então, logo, essa minha equação aqui, ó, toda, eu vou multiplicar por quanto? Multiplicar por 3. Certo? Vou multiplicar todinho aqui por 3, não interessa. Até o valor do ΔH, que é a variação de entropia, também multiplica por 3. Beleza? Então vamos seguir. Gente, aí eu peguei a segunda equação aqui, ó. A segunda equação, o que aconteceu? Eu tive que inverter. Ronaldo, por que tu inverter isso? Não estou entendendo, gente. Eu inverti, ó, baseado nisso aqui, ó. Ó, o C6H6 apareceu aonde aqui na minha reação que eu quero? Apareceu no meu produto. Aqui na reação 2 aparece no meu reagente. Então eu vou ter que inverter essa reação, porque eu vou ter que fazer aqui, ó, um rearranjo matemático com essas duas para poder formar quem? Para poder formar isso aqui, ó. Então sempre vai ser essa logística. Ele vai dar uma reação para você formar a partir de duas. Pode ser até três. Dificilmente tenha três reações. Mas geralmente ele vai dar uma para você formar a partir de duas. Ou melhor, ela vai dar duas para você formar uma, desculpa. Certo? Então vamos lá. Então aqui, ó, o que acontece? Já está aqui, eu não mudei nada aqui, né? Não multipliquei nada e tal. Então vamos seguir. E agora eu faço a soma, gente. Então, depois que eu faço aqui a soma, né? Ou melhor, depois que eu faço a soma, não, eu vou fazer a soma. Eu vou ver o que está parecido com o outro aqui, ó. Veja que eu tenho aqui, ó, o oxigênio no meu produto e tem o oxigênio aqui, ó. Aonde aqui, ó? No meu reagente. Lembrando, gente, que aqui, ó, 3 vezes 5 dá 15. São iguais. Tem que ser iguais para poder cortar, viu? Certo? Então, eu posso cortar. Foi só um erro aqui, ó. Cadê? Cadê? Vai chegar nele. Foi só um erro aqui, ó. Eu tô cortando tudo que foi igual. É porque não seguiu uma sequência, não. Mas foi igual, certo? Ou seja, esse CO2 aqui cortei com esse aqui, certo? Que 3 vezes 2 dá 6. Essa água aqui cortei com essa outra água aqui. E esse aqui cortei com isso aqui. Depois que eu cortei, gente, o que que sobrou? Sobrou exatamente a reação de cima, ó. Essa reação aqui, ó. Sobrou só isso. Quando sobrou isso, o que acontece? Vou fazer o cálculo matemático das variações do meu o quê? Das variações da entropia, né? Das minhas reações 1 e 2. Esse cálculo aqui matemático, que eu vejo que é um cálculo simples, nada demais, dá quanto? 150, menos 150. Por que menos, Ronaldo? Porque aqui, ó, eu multipliquei aqui, ó, tá, que é menos, né? Se eu fizesse cálculo aqui, eu não botei aqui, não apareceu, né? Mas aqui, ó, vou ter 3 vezes 0 dá 0, 30, né? Então, 930 menos 930 com mais 780 dá menos 150, certo? Então, gente, vou parar por aqui, o tempo já estourou, certo? Então, encontro vocês na próxima aula. Até mais.
pessoal, vamos continuar aqui, né? Vídeo aula de termoquímica. Paramos no vídeo anterior justamente com a resolução dessa questão, certo? Então chama a atenção o seguinte, gente. Quando você for trabalhar com lei de Hess, o que você vai observar? Primeiro, se a equação termoquímica ela é multiplicada, beleza? Outra informação, para ver se ela é invertida ou não. Ou uma coisa que eu não falei, mas veja aqui, ó, que eu não inverti essa equação. O que aconteceu com o meu valor aqui, ó? O valor aqui, ó, ele muda, certo? Então, toda vez que eu inverter uma equação termoquímica, o que acontece com a minha variação de energia? Ela muda, certo? Eu não falei no vídeo anterior, mas estou falando isso agora. Beleza? Mas é praticamente isso. Vamos ver aqui outra questão aqui para a gente... Ó, já tem aqui, já saiu o resultado, foi mal, vamos lá. Foi erro aqui, erro de produção aqui, ó. Então vamos lá. A alternativa é A, mas tudo bem, vamos resolver ela. A glicose é um processo que ocorre nas células, convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de oxigênio. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer déficit de oxigênio e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. As equações termoquímicas para a combustão da glicose e do ácido lático são, respectivamente, mostradas a seguir. Então, dei aí essas duas equações. Veja que eu falei o seguinte. Lembra que eu falei que a logística é a mesma? Ele dá duas reações químicas para você montar uma. Certo? Lembra da questão anterior? Só que ele deu as duas. Mas não deu, né? Porque veja que a questão anterior, o que acontece aqui, ó? Veja que são duas, né? Ele deu duas para você montar essa. Ele já deu montadinha aqui, ó. Isso aqui é onde você quer chegar, certo? A partir de duas. Só que nessa questão, gente, ele deu duas e pede para você montar, né? Então vamos seguir. Então ele pede o seguinte: o processo anaeróbico é menos vantajoso, energeticamente, por quê? Vamos lá. Ronaldo, como é que eu vou montar essa equação? Primeiro, ele falou que vai formar o ácido lático. Então veja que aqui dá o glicose e aqui está o ácido lático. Então, gente, primeiro, essa primeira equação aqui, ele vai inverter? Não. Por que não vai, Ronaldo? Porque meu reagente aqui, ó, tem que ter o quê? Tem que ter a glicólise. Tá aqui, ó. Então ela se mantém. Então ela não vai ser invertida. Tá aqui, ó, bonitinha, não se inverte. Eu vou inverter a segunda por quê, ó? Porque eu sei que no meu produto final, na minha equação final que ele quer, a variação de entalpia, tem aqui, ó, o ácido lático, gente. Então, se o ácido lático aqui aparece tem que aparecer no meu produto, eu tenho que inverter essa minha segunda equação aqui, ó. Uma vez que o meu ácido lático aparece no reagente. Então, ao inverter, ó, olha o que acontece aqui, ó. Eu peguei a segunda reação, certo? Que aparece o ácido lático e inverti. Por que inverti? Porque esse ácido lático aparece aonde? No meu produto, certo? E quando eu for fazer aqui a soma dessas duas equações, o que vai aparecer aqui, ó? Tem que aparecer o ácido lático no produto. Então vamos lá, vamos seguir. Lembrando que eu vou ter que multiplicar tudo por 2, certo? Ronaldo, por que multiplicar tudo por 2? Porque eu vejo aqui, ó, que vai ter cortes, né? Isso aí com o tempo você vai ter essa visão, vai ter cortes, certo? E esse corte tem que ser o quê? Tem que ser iguais. Como assim iguais, Ronaldo? Veja aqui, ó. 2 vezes 3, 6. Então tem aqui, ó, 6 CO2. Então eu só posso cortar esse 6 CO2 se aqui tiver 6 CO2. Se aqui tiver 3, aqui tem que ter 3 CO2. Então não precisa multiplicar por 2, né? Eu só multipliquei por 2 porque eu sei que eu vou aqui, ó, vou cortar o CO2 daqui no meu produto com o meu CO2 aqui do meu reagente. Assim como também a água aqui, ó. Eu vou cortar aqui ó, a água do meu produto com minha água do meu reagente. Mas só que o meu reagente aqui ó, é 6. E aqui eu tenho aqui, ó, 2 vezes 3, que vai dar 6 no caso, né? Que aqui ficou meio pequeno 2, aqui ficou bem em cima, bem próximo aqui, difícil de enxergar. Mas eu vou cortar aqui, ó, certo? Beleza? Então tem que ser iguais. Por isso que eu multipliquei tudo por 2, a equação toda por 2. Então, fazendo um corte, né? Tenho aqui, ó,
2 vezes 3, 6 CO2, com 6 CO2 dali do meu produto com reagente. Tem aqui de água com minha água. E vou cortar o oxigênio com oxigênio, que é um processo anaeróbico, não tem oxigênio. E no final, eu vou encontrar justamente a equação que ele fala da glicólise, produzindo aí, ó, que eu não contém aí, ó, que vai ter a questão do... ocorreu um erro gráfico aí, ó, que é justamente apareceu oxigênio. Gente, não aparece esse oxigênio aqui não, viu? Tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui, foi mal. Aqui, ó. Não, esse oxigênio não aparece, viu? Então, aqui, ó, esse oxigênio aqui não aparece aqui, ó. Esse aqui não aparece, nem esse aqui aparece, que já foi cortado aqui, ó. Eu só esqueci de tirar. Então, cortem isso aqui com isso aqui, que é um processo que não tem oxigênio, é anaeróbico, certo? Feito isso, ó, a equação desejada na questão, eu vou para o cálculo matemático, gente. É o cálculo matemático. Lembrando, aqui, ó, essa equação aqui, segunda eu inverti. Então, o que acontece com esse valor aqui, ó? Esse valor também muda. Então, esse valor que era negativo passa a ser o quê? Positivo. Então, vamos fazer aqui a soma. Então, tem um menos 2.800, mais duas vezes, né? Porque toda a equação, até a variação de entalpia também é multiplicada por 2. Então, fica 2 vezes 1.344, né? Então, esse cálculo matemático dá o quê? Dá menos 112 kJ. Então, ocorre o quê? Uma liberação de 112 kJ por mol de glicose. Então, gente, assim, a questão do Enem é isso. Ele não muda, não. O que ele complica para vocês é a matemática. E, ó, a lei de Hess, desculpa eu estar falando isso, né? Para alguns, né? Pode ser para alguns a primeira vez, o primeiro contato da lei de Hess, mas façam questões que vocês vão pegar a prática, né? É, a lei de Hess é tão fácil que nem cálculo matemático ele consegue complicar o Enem quando cai. Não consegue, certo? Mais uma questão do Enem, veja que apareceu mais um erro gráfico aqui, né? Um erro de produção minha, que já vinha a resposta, não era para ter vindo já a resposta, mas vamos lá, vamos resolver ela. Gente, o que acontece aqui? Eu tenho uma questão, né? Bem diferente, né? Que a gente vinha respondendo, mas vamos fazer ela aqui, ó. Veja que eu tenho aqui, ó. A questão também é pequena para mim, vou tentar ali, né? Ó, o aproveitamento de resíduos florestais vem se tornando cada vez mais atrativo, pois eles são uma fonte renovável de energia. A figura representa a queima de um bióóleo extraído do resíduo de madeira, sendo um ΔH1 a variação de energia devido à queima de 1 grama desse bióóleo, resultando em um gás carbônico e água liberada. E o ΔH2, a variação de entropia envolvida na conversão de 1 grama de água no estado gasoso para o estado líquido. Beleza. Então vamos lá. Aqui eu vou ter minha reação de bioóleo, né? Bioóleo, oxigênio, CO2 mais água. Isso é uma combustão. Estou correndo combustão. Beleza? Sem estresse. E aqui é o valor que está sendo liberado nessa minha combustão. Está aqui, ó. Essa informação está aqui, ó. Beleza? Se você olhar aqui o gráfico. Beleza? Ok. Ele pergunta o seguinte, ó. A variação de entropia em quilojoules quando... Não, vamos lá, de novo. A variação de entropia em quilojoule quando a queima de 5 gramas desse bioóleo resultante em CO2 gasoso em H2 gasoso. Vamos lá. Gente, vocês estão observando que isso aqui, isso aqui, isso aqui que eu botei agora aqui, ó. Primeiro que essa aqui é essa aqui, ó. Essa aqui na ordem direta. Combustão na ordem direta, tá aqui. E essa minha outra equação aqui, ó, é essa equação aqui, ó. Só que o que, gente? Só que na ordem inversa. Ronaldo, por que a ordem inversa? Gente, presta atenção aqui, ó. Ele quer uma reação final onde o bioóleo está no meu produto, onde o CO2 gasoso está, desculpa, onde o meu bioóleo está no meu reagente e o CO2 está onde? Gasoso, no meu produto, assim como H2O gasoso está no meu produto. Então, eu tive que inverter
essa segunda equação aqui, ó, logo esse valor aqui de ΔH também vai inverter, ó, tá aqui, ó, é menos 2,4, aqui vai ficar só 2,4, certo? Então, eu inverti por quê? Porque ao cortar, vamos observar aqui, ó, ao cortar, no final vai ter o quê? Vamos lá. Eu vou ter o CO2 gasoso mais o H2O gasoso, porque eu cortei o CO2 gasoso aqui no meu produto, no meu reagente, com o meu produto, cortei a água líquida no meu reagente com o meu produto. O que ficou, gente? Ficou justamente o bioóleo mais o oxigênio, que é uma combustão, o CO2 gasoso, né? Mais H2O, que é o estado gasoso. Então veja aí que quem define aí a ordem da questão é justamente a equação que é pedida no final. Ou melhor, a equação pedida na questão, certo? Por isso que eu inverti. Então, depois disso, da inversão, eu faço meus cálculos normal. Ó, menos 18,8 mais 2,4, né, que eu inverti, né? Antes era negativo, agora, depois que da inversão, fica positivo. E eu tenho quanto? Eu tenho 12,4 kJ grama. Gente, essa resposta não. Por quê, gente? Porque isso é para 1 grama. Ele quer o valor em quilojoule para quanto? Para 5 gramas. Está aqui, ó. Ele quer o valor para 5 gramas. Então, para 5 gramas, eu faço produto dos meios pesos extremos, que é uma multiplicação, que vai dar 82 kJ. Lembrando que é um valor negativo, né? Que é uma combustão, certo? E aqui o cálculo também tem o valor negativo. Então, gente, veja que é mais uma questão do Enem. É uma logística, ela vai dar sempre duas reações para você, a partir dessas duas reações, formar uma, certo? Onde vai ter situações que você vai ter que inverter uma das reações. Então, isso é de praxe, gente. Então, para alguns aqui, primeiro contato com a lei de Hess, isso é a lei de Hess, né? Foi o Enem 2015, certo? Então, o que acontece? O Enem, ele vai sempre seguir isso. Não tem como errar, não tem como fugir, não, da lei de Hess, não. Né? Se cair, vocês vão gabaritar a prova do Enem. Beleza? Vamos seguir aqui. Veja que no começo da aula, ou melhor, gravação desse vídeo, vimos aí o seguinte: para eu formar o meu produto, eu preciso de energia, né? Ao formar o produto, ocorre o quê? Uma liberação de energia, certo? Então veja aqui o seguinte: a quebra de uma ligação química é um processo o quê? Um processo endotérmico, né? A formação de uma ligação química é um processo exotérmico. E daí vem uma coisa bem interessante que também cai no Enem, não com muita frequência não, mas cai, né? Que é uma coisa chamada de energia de ligação. Então vamos ver aqui a energia de ligação. Veja que é um valor médio da variação da entropia da reação, em que um mol de ligações é quebrado, estando os reagentes e produtos dessa quebra no estado gasoso. Então veja, gente, que você lê isso aqui não entendeu nada, né? Se eu ler aqui de novo com você, você pode não entender nada. Vamos ver isso na prática. Energia de ligação. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Grave isso aqui, ó. A quebra de uma ligação química é um processo endotérmico. E a formação da ligação química é um processo exotérmico. Se você pegar isso aqui, você vai entender energia de ligação. Certo? Aqui, ó, de quebra, né, que é um processo endotérmico aqui, né? E formação é um processo de exotérmico. Então, pega esses dois conhecimentos para a gente fazer questões, ou melhor, uma questão de energia química, energia de ligação. Então, vamos lá. Lembrando o seguinte, gente. A logística de energia de ligação, questão é a mesma. Eita, Ronaldo, essa questão não é neném, não. Pode pegar uma questão. Vou responder essa questão aqui com vocês. Pegue qualquer questão do Enem que tem energia de ligação que você consegue resolver. É a mesma logística. Não muda, não. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver. Veja que o ácido clorídrico é um importante ácido industrial. É uma das etapas de sua obtenção é representada pela seguinte equação química. Tá aqui a equação química. Tem aqui a tabela com a energia de ligação do HCl, do Cl2, do H2, que é o hidrogênio. Com base nessa tabela, pode-se afirmar que a entropia de formação do HCl é de, cadê? Com base na informação, a entropia de formação do HCl, vamos lá, beleza. Kilojoule mol, né? Beleza. Gente, vamos pegar aqui essa reação, vamos botar aqui do lado. Beleza? Veja que aqui, ó, vamos botar aqui do lado, né? Botei aqui, ó, só coloquei de forma bem
explicativo aqui, ó. Aqui eu tenho uma ligação covalente, aqui eu tenho uma ligação covalente, aqui eu tenho outra ligação, certo? Aqui ele dá os valores dessas ligações aqui, ó, gente, a tabela. Esses valores das ligações aqui, ó, de cada ligação dessa aqui, dessa substância, não precisa decorar. A prova já dá, certo? Beleza? Então o que acontece? Do H2 dá quanto? 436. Do Cl2, que aqui está a ligação, é quanto? É 243. Então vamos colocar aqui essa informação, né? Isso tudo é informação que foi dada na tabela, que não é novidade não. O que eu quero que vocês peguem aí, ó, bota entendimento é que eu tenho para quebra, eu tenho processo endo positivo. Para formação é a liberação, né? É ESO, então negativo, certo? Então o que acontece? Pegando ΔH global, onde eu tenho a soma da entropia de quebra mais a entropia de formação, eu faço os cálculos. Como assim os cálculos, Ronaldo? Veja que a entropia, a variação de entropia de quebra, é isso aqui, ó. E o valor é positivo, certo? Que é endo. Já para a minha entropia de formação, tá aqui, ó, é o que? É ESO, né? Por que 2, Ronaldo? Porque tem aqui, ó, é mol, tá aqui, ó, 2 vezes, certo? Então, 2 vezes esse valor aqui que foi dado aqui na minha tabela, certo? Na questão. Então, aplicando aqui que a variação global é igual à variação de quebra mais a entropia de formação, eu faço os cálculos. Vai dar quanto? Vai dar ΔH igual a 185 kJ, certo? Gente, lembra que eu falei num slide sobre a entropia de formação de calor, certo? Que é justamente a energia liberada para formar um mol a partir de duas substâncias simples, certo? Essa aqui, ó, pessoal, eu tenho duas substâncias simples formando 2 mols, certo? Então é um mol. A pergunta ele quer o seguinte: com base na tabela, podemos afirmar que a entropia de formação do HCl em quilojoules mol. Então, gente, isso que eu descobri aqui, ó, é para 2 mols, certo? E para 1 mol, que ele quer na questão, eu faço para dos meios e pelos extremos. Aqui, ó, que vai dar quanto? Que vai dar 92, ou melhor, menos 92,5, o quê? Quilojoules, certo? Então, pessoal, eu quero que vocês peguem o entendimento de energia de ligação, essa parte de quê? Que eu vou ter endo, né? Que eu vou ter aqui endo, processo positivo, e ESO, processo negativo. Onde eu vou ter ΔH global é igual a ΔH de quebra mais ΔH de formação. Gente, isso aqui é padrão. Eu vou fazer aqui um vídeo, outro vídeo, só com questões de energia de ligação. Ou melhor, não só com energia de ligação. Vai ser um mix de questões, onde eu vou trazer mais questões de energia de ligação do Enem, né? Então aprenda aí dessa forma aí, para o vídeo, entenda algumas coisas. Manda para mim um feedback, porque aí o que acontece? É a mesma logística. Se você aprender ou aprendeu agora a responder essa questão, você vai fazer qualquer questões de energia de ligação. Então, gente, até a próxima aí, até o próximo vídeo. Até mais.